Boa noite, pessoal. Hoje a gente vem para a nossa aula número 2 da disciplina de Sistemas de Informação. O tema da nossa aula de hoje é Metodologias Sistêmicas. Após a conceituação de sistemas, iremos abordar, de forma geral, as metodologias sistêmicas. O termo metodologia origina-se do grego métodos e pode ser compreendido como estudo dos métodos e, especificamente neste próximo capítulo, compreenderá o estudo dos diferentes tipos de abordagens sistêmicas. Metodologias sistêmicas, abordagens no âmbito da teoria de sistemas, dedutiva e indutiva. Ao iniciar nosso percurso de estudos, podemos iniciar apontando o entendimento do Servo e Bívia, de 1983. Enquanto aos temas de indução e a dedução que, segundo estes, são, antes de tudo, meios de raciocínio ou de argumentação, e como tais, são formas de reflexão e não de simples pensamento, nos permitindo julgar que, por analogia, o raciocínio como algo ordenado, coerente e lógico pode servir indutivo ou dedutivo. Dessa forma, a dedução corresponde à argumentação, que torna explícitas verdades particulares contidas em verdades universais. O ponto de partida é a verdade universal e o ponto de chegada é a verdade particular, contida na universal. Há, portanto, uma conexão descendente. Alinhando a isso, o raciocínio dedutivo busca, então, raciocinar o antecedente e o consequente. O cerne da dedução é a relação lógica que se estabelece entre as preposições, dependendo do seu vigor de fato e da conclusão ser sempre verdadeira, desde que as premissas também o sejam, de acordo com Servo e Bevian, 1983, lá na página 40, tá? Em particular, ao que tange as premissas, deve-se aceitar também a conclusão. Isto porque toda afirmação, o conteúdo final da conclusão já estava, pelo menos implicitamente, contido nas premissas. Já sobre o processo dedutivo, este, por um lado, leva o pesquisador do conhecido ao desconhecido, com pouca margem de erro, mas, por outro lado, pode ser considerado de alcance limitado, pois a conclusão não pode possuir conteúdos que excedam o das premissas. Ao passo que, no âmbito da indução, tratando-se sobre a conclusão, vê-se que a mesma está para as premissas, como o todo está para as partes. De verdades particulares, consegue-se descobrir verdades gerais, como destaca João 20:12. O argumento indutivo baseia-se, portanto, na generalização das prioridades comuns a certo número de casos observados a todas as ocorrências de fatos similares que se verificam. O grau de confirmação dos enunciados induzidos depende das evidências ocorrentes. Na abordagem indutiva, busca-se abstrair interpretações, categorizá-las e integrá-las em um todo. Pode-se observar, diante dos estudos, que a indução e a dedução são processos que se completam. Dessa forma, a indução reforça-se por argumentos dedutivos extraídos de outras disciplinas que estão correlatas ou afins. Na prática,
recorre-se a ambos os instrumentos para demonstrar a verdade das preposições submetidas à análise, também de acordo com Servo e Bever, lá em 1983. Ao tratar das duas abordagens, introduzisse ainda o conceito de hierarquia epistemológica dos sistemas, derivado de algumas noções, a partir do investigador e seu ambiente, do objetivo a ser investigado e seu ambiente, e das interações entre o investigador e o objeto, de acordo com Laudo, em 2007, que a gente já tem uma citação, né, mais recente. Em se tratando do nível inferior de hierarquia, constata-se que o termo sistema compreende o investigador, de acordo com sua proposta de trabalho e conhecimento disponível e relevante para a investigação. Enquanto que as categorias superiores de sistemas envolvem a categorização das relações entre as variáveis básicas, com introdução de variáveis adicionais, nesse sentido, a evolução ocorre com a transição dos sistemas inferiores para os superiores, por meio de fenômenos que envolvem a mudança, a adaptação e a auto-organização. Quem disse isso já foi Freitas, lá em 1997. A abordagem sistêmica e a ciência moderna. Os conceitos sistêmicos podem ser aplicados a várias áreas do conhecimento. Neste sentido, de acordo com Blauber et al. 1977, é possível distinguir, no mínimo, 3 tipos de aplicações dos estudos sistêmicos. A gente tem a primeira delas, referindo-se à aplicação dos princípios teóricos da pesquisa sistêmica na construção do conteúdo da esfera filosófica da abordagem sistêmica. Nesse caso, são utilizados os princípios gerais para a solução de problemas científicos, sejam eles abstratos ou concretos. Já na segunda, trata-se das aplicações baseadas no uso dos princípios sistêmicos gerais na formulação e solução de problemas das áreas específicas do conhecimento. Há uma grande variedade de estudos aplicados. Exemplo, a aplicação dos princípios sistêmicos para a solução de problemas sociais. E, por último, envolve a aplicação dos princípios da teoria dos sistemas à vida social. Tem um caráter especial, uma vez que se refere à aplicação da teoria à vida prática. Sobretudo na administração, por meio de novos princípios, adequando abordagens a problemas práticos e a uma aplicação eficiente de vários instrumentos modernos. Dessa forma, alinhado ao pensamento de Blauber et al., vê-se que o foco principal nesse caso é a aplicação dos princípios sistêmicos aos problemas sociais, em especial aos problemas de gestão das organizações e da tomada de decisão. Mediante aos estudos realizados, observamos que os conceitos sistêmicos são utilizados de diferentes formas nas várias áreas das ciências sociais. A abordagem sistêmica torna possível aplicar a essas áreas noções gerais e métodos de análise envolvidos em outros campos de conhecimento, em particular na biologia e na cibernética. Dessa forma, nas ciências sociais, como em outras áreas de conhecimento, a abordagem sistêmica
pode ser considerada uma exigência na elaboração das metodologias de pesquisa. A abordagem sistêmica fornece, assim, instrumentos metodológicos e lógicos para a pesquisa social. Então vamos lá. Metodologias sistêmicas, objeto de investigação. Aprofundando os estudos acerca da abordagem sistêmica e a elaboração das metodologias de pesquisas, em especial sobre o objeto de investigação, constata-se a dificuldade no estudo de objetos complexos, por exigir descobrir a relação entre dois planos essenciais, o do funcionamento e o do desenvolvimento do objeto. Então, olha só, eu vou repetir essa última parte aqui para vocês entenderem. Dificuldade no estudo de objetos complexos. Eu acho que essa frase ela é um tanto quanto óbvia, né? Se é complexo, lógico que tem uma dificuldade maior. Porque envolve o quê? Algo complexo, algo que tem várias possibilidades, algo complicado, não é algo simples, tá? Por exigir a relação entre dois planos essenciais, tá? O funcionamento e o do desenvolvimento do objeto. Então, olha só, a gente precisa, nesse caso, correlacionar, tá? O funcionamento desse objeto, como que ele funciona, tá? O que que ele faz? Você vai para frente, você vai para trás, você vai para cima, você vai para baixo, você vai para um lado, você vai para o outro, né? Juntamente com o quê? Com o desenvolvimento desse objeto. Então, correlacionar esses dois mecanismos não é algo simples, tá? Nem um pouco simples. Como já dito, né? É algo extremamente complexo. Diante disso, se faz necessário considerar três tipos de tarefas que devem ser formuladas com relação ao objeto. Como afirma Servo e Bavian, 1983. Análise da história do objeto sem relacioná-la à sua estrutura, a questão da análise da estrutura do objeto, relacionando a sua história, né? Então, olha só, no primeiro, tá? A gente relaciona, né? Sem relacionar a sua estrutura. Aqui a gente já relaciona a sua história. E por último, tomar em conta a necessidade da explicação da história do objeto por meio de sua estrutura e de sua estrutura por meio da sua história. O conhecimento científico deve fazer com que essas diferentes tarefas estejam sincronizadas no estudo de qualquer objeto complexo. Inicia-se, assim, com noções sobre o objeto, percebendo-se e acumulando dados. A partir aos dados são, em particular, os dados são, né, em princípio, de caráter descritivo, né, que descreve. Na sequência, se faz oportuno iniciar os processos de construção de explicação para um conjunto acumulado de fatos. Geralmente, pressupõe certa esquematização. Dessa forma, apresenta-se uma esfera, tá, para a construção de conceitos teóricos. Então, vamos lá. Então, a gente pressupõe, tá, de uma esfera, olha só, baseada na construção de conceitos teóricos. Destaca-se o fato de que não se deve analisar o objeto em si, tá? Não é para mim olhar para o objeto, para esse copo, por exemplo, tá? Com água, inclusive, e analisar ele, mas sim a sequência de estados e estágios pelo quais o objeto passa, tá? Esse copo, quando eu encho ele, ele tem o estágio que ele está cheio, o estágio que ele está meiado, depois o estágio que ele vai estar vazio, né? E também, aqui fica a analogia, não ficou tão boa, mas a gente tem os estados, tá? Se tivesse calor, ele poderia esvaziar mais rápido.
tivesse frio, ele poderia demorar mais para esvaziar. Então, a gente tem que fazer essa análise baseado na sequência de estágios pelos quais o objeto passa, de acordo com Servo e Bavia, em 1983, tá? Cabe ressaltar que não se deve limitar à consideração de uma sequência de estados, mas analisar os tipos de variações do objeto. Nessa perspectiva, essa tarefa é influenciada pelas visões do pesquisador, especialmente seus valores éticos e níveis de conhecimento. O conhecimento da composição do objeto a ciência da sua estrutura. A estrutura passa a ser revelada pela dinâmica do objeto. Um estudo estrutural, portanto, envolve a análise do funcionamento do objeto, sendo essencialmente dinâmico, de acordo com Schussmann, 1971. Agora a gente vai falar sobre a decomposição da realidade social. Dentro da área das ciências sociais, observando a especificidade dos estudos sociológicos e psicológicos, vemos principalmente nestas duas áreas que as determinam o fato de usarem o grupo social como unidade de análise. Vários tipos de grupos são considerados em virtude de conexões interindividuais. Loudon, 2007, foi quem disse isso para a gente, tá? O procedimento de identificação e representação das conexões é baseado nas definições funcionais do indivíduo. A tipologia das características individuais forma a base para a tipologia dos grupos sociais. Consequentemente, o grupo será, na realidade, um sistema de funções dos indivíduos que formam esse grupo. Nesse sentido, de acordo com Laudo, 2007, o indivíduo aparece como elemento primário para a construção do todo social. Ainda na decomposição da realidade social, de outro modo, o grupo social é composto por indivíduos. E a unidade de análise pode ser o grupo e não o indivíduo. Este é estudado como incluído em um grupo maior, verificando-se o seu papel no mesmo. Então, aqui, a gente já tem uma análise sobre um grupo de indivíduos e não um olhar exclusivo para um único indivíduo, tá? Quando a gente olha para um grupo de indivíduos, o que a gente precisa? Um olhar mais amplo, tá? Eu não estou olhando ali unicamente para uma única pessoa. Eu estou olhando para um grupo. Então, eu preciso observar as características dos participantes e do grupo, né? A gente observa muito o rumo que o grupo vai tomar, o que vai acontecer, e não o que vai acontecer com o indivíduo, o que ele está pensando, tá? Isso pode divergir muitas vezes, porque quando a gente faz uma análise de um grupo, né, a gente tem que olhar para onde está indo o grupo, né? Quando a gente tem um grupo de pessoas dentro de um ônibus, aquelas pessoas estão indo dentro do ônibus. Então, para onde que o ônibus estiver indo, aquelas pessoas vão estar. Então, qual que é o nosso objeto de observação? É o ônibus. Para onde que o ônibus está indo? Por quê? Foi tomada a decisão de que o ônibus ia para o norte, né? E no grupo de pessoas, enquanto ele for grupo, as pessoas vão ter que tomar uma decisão de ir para um caminho. Talvez eu vou ter um ou dois ali no grupo que queira ir para um outro caminho, mas como eles estão em grupo e a maioria decidiu tomar um caminho diferente, o grupo tem que seguir junto e firme, tá bom? A relação entre a sociedade e o indivíduo configura-se em um dilema das ciências sociais, incitando a utilização das abordagens sistêmicas para a sua compreensão. Nesse contexto,
A tarefa da abordagem sistêmica não é a de construir uma teoria social universal, ou mesmo um modelo global da sociedade como um todo. Acredita-se que a abordagem sistêmica consiste em um instrumento metodológico adequado para a consecução de tarefas menores. Agora, a abordagem sistêmica na administração. Ao buscar tratar a abordagem sistêmica na administração, vê-se que seus estudos derivam do biólogo Ludwig von Bertalanffy, de 1950, por meio da sua Teoria Geral dos Sistemas, a TGS, tá? Como é conhecida. Dentro da Teoria Geral da Administração, TGA, como é conhecida. Destaca-se que, ao longo do tempo, a TGA, né, Tecnologia Geral da Administração, tem mostrado uma expansão gradual e crescente de seu foco. Uma abordagem clássica para uma abordagem sistêmica, de acordo com Steve Avetano, em 2002. De acordo com a abordagem clássica, a teoria geral da administração, como quase todas as ciências da época, foi influenciada por três princípios dominantes: reducionismo, pensamento analítico e mecanismo, tá? O reducionismo é exatamente o pensamento de que a gente precisa reduzir, a gente precisa de algo mais simples, mais reduzido, tá? Pensamento analítico, né? De onde a gente vai ter ali uma análise mesmo sobre o conteúdo, tá? De pensar sobre o mecanismo. E, por último, o mecanismo de fato, tá? Reducionismo, né? Baseado na crença de que todas as coisas podem ser decompostas em partes menores, tá? Reduzidas aos seus elementos básicos, mais simples, de forma que atinjam a estrutura de unidades invisíveis. Pensamento analítico, tá? É usado pelo reducionismo e considera que a divisão oferecida permite que tudo, objetos, fenômenos e teorias, sejam melhor explicados, compreendido e resolvido, se for avaliado em suas partes mais elementares. Olha só, quando a gente fala aqui do pensamento analítico, que ele é usado pelo reducionismo e considera uma visão oferecida, né, a permitir, tá, os objetos, os fenômenos e as teorias seja melhor explicado. Por que que isso vai ser melhor explicado? Porque você vai ter algo que fica mais simples, mais fácil de analisar e de explicar, tá? Quando você tem um quebra-cabeça, que você tem cada parte, né, cada pecinha bem definida, fica mais fácil, tá? E por último, a gente tem um mecanismo, né? Basicamente, baseado em uma relação simples de causa e efeito entre dois fenômenos, um dos quais é a causa e o outro é o efeito, se o primeiro for suficiente para causar o segundo, tá? Com o surgimento da teoria de Bertalanffy, conforme destaca Chiavenato, 2002, tais princípios foram substituídos, levando a gestão da TGA a uma abordagem de sistemas, onde o seu foco mudou para princípios opostos, correspondentes ao expansionismo derivados do TGS, pensamento sistêmico e teologia. Tá? Expansionismo. Olha só, este é um princípio que considera cada fenômeno como parte de um fenômeno maior. Ou seja, o desempenho de um sistema depende de como ele se relaciona com o todo ao seu redor. Visão focada no todo. Pessoal, essa fala aqui, ela é muito importante, tá?
Eu vou tentar correlacionar isso aqui com algo para ficar mais simples para vocês entenderem. Vou voltar aqui na teoria do grupo. Se um indivíduo ele interage muito bem com o outro, eles se completam. E aí você tem o quê? Algo que vai ter um desempenho muito maior. Algo que vai funcionar melhor. Algo que vai estar se ajudando, se completando e tornando algo muito mais eficiente, tá? Exemplo, um átomo na física, uma célula na biologia e substâncias na química são exemplos que descrevem o conceito do reducionismo. Aqui a gente está falando do exemplo extremo. A gente voltou num átomo. Átomo é o quê? A menor partícula que a gente tem de algo físico que a gente pode tocar, né? Uma célula. O que é uma célula? Célula é a menor unidade, né? Uma célula é a menor coisa que a gente tem no nosso corpo. É uma célula, né? Pensamento sintético. Vê cada fenômeno como parte de um sistema maior, explicado pelo papel ou função que desempenham nesse sistema. Interesse em conectar as coisas em vez de separá-las, tá? Então, olha só, um átomo ele junta com o outro e vai juntando e transforma em algo. As células elas vão se juntando e transformando em algum ser vivo, né? E teologia, tá? Entende a causa como condição necessária, mas nem sempre suficiente para a ocorrência do efeito. Ou seja, causa e efeito não representam uma relação determinística ou mecânica, mas puramente probabilística, né? Da estatística de probabilidade mesmo. Ao contrário do mecanismo, que enfoca a causa como promotora do efeito. A teologia enfoca o efeito como motivação causal, explicando o comportamento em termos de que ele produz ou pretende produzir. Dessa forma, tais princípios introduzidos na abordagem de sistemas, principalmente a teologia, contribuiu, né, na reforma da teoria geral da administração, passando a influenciar fortemente estas e outras ciências, introduzindo o conceito de buscas de metas, em que os sistemas e suas partes integrantes possuem metas e objetivos únicos. Quem disse isso para a gente foi o Andrade, lá em 2007, tá? Em conexão com essas mudanças, os mais diversos campos e ciências que antes correspondiam a mundos isolados começaram a alinhar seus objetivos. Assim, cria-se uma abordagem de gestão sistêmica, combinando conceitos de diferentes ciências, acreditando em que um determinado objeto de pesquisa tenha dimensões diferentes. Então, é dessa forma que a gente cria uma abordagem, tá? Agora a gente tem a abordagem sistêmica e os problemas de gerência e controle. A metodologia sistêmica é considerada na solução de problemas complexos na esfera da gerência e do controle. A análise sistêmica foi utilizada na década de 1960, especificamente como instrumento para a solução de problemas estratégicos militares. A diversidade de fatores e a variedade de aspectos dos problemas resolvidos pela análise sistêmica acarretam algumas implicações, que são a correta e precisa formulação do problema é essencial. Então, o que acontece? Para você conseguir fazer uma análise sistêmica, a formulação do problema ela é essencial.
bem como dos resultados esperados. Estudos demonstram que muitos problemas complexos não são resolvidos por estarem mal formulados, sem a definição dos seus aspectos essenciais. Olha só, quando a gente está fazendo uma prova numa faculdade, igual vocês têm as provas aí na Unifavini, o que acontece? Qual que é o seu problema? O seu problema é conseguir resolver aquelas questões da prova. Só que o aluno, quando ele está na parte que está resolvendo a prova, ele não pensa muito se a questão está mal formulada, se não está, porque normalmente, via de regra, as questões são bem formuladas, são questões simples. É muito simples de formular. Então, você consegue ler, entender e resolver, se você souber. Claro. Só, pessoal, que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, que muitas vezes não temos respostas, né? O homem veio do ovo ou da galinha? De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? São perguntas que, do jeito que eu fiz, dificilmente você vai conseguir ter uma resposta. E, de fato, são perguntas sem respostas até hoje, né? De onde viemos? Tem várias respostas, várias hipóteses, né? Quem é religioso acredita, né, que o homem, a mulher veio do sopro da costela do Adão, né? É uma possibilidade. Quem é evolucionista acha que a gente veio evoluindo, né? Que a gente foi uma evolução do macaco. Chegamos aonde estamos, né? Há quem acredite que nós viemos de outros planetas, né? Que nós somos extraterrestres. Então, teorias sobre de onde nós viemos é o que não falta. Agora, a resposta exata nós não sabemos. E por que que nós não sabemos? Porque nós não temos conhecimento para formular essa pergunta com informações necessárias para que seja possível a resolução desse problema, o que iria trazer uma resposta, né, correta, vamos se dizer por assim, tá? Eu fiz uma analogia bem fácil, né, para a gente trabalhar aqui, mas quando a gente fala de problemas complexos, cálculos matemáticos, né, muitas vezes com estatístico, principalmente o estatístico é pura e unicamente interpretação. Se você não conseguir interpretar, entender bem a pergunta, você não vai conseguir resolver o problema, tá? Às vezes você interpretar, entender o que está escrito na questão, no problema, é mais difícil do que resolver a questão em si, tá? Isso é comum na estatística. As operações de formulação e solução das questões devem estar subordinadas a uma abordagem integral e do todo. Qualquer problema complexo deve ser decomposto em problemas menores. O que querer uma abordagem específica e critérios de avaliação da efetividade. As categorias de análise sistêmica incluem estratégicas, os estados da natureza e os resultados finais. Pode-se também considerar como elementos lógicos da análise sistêmica, na gerência e no controle, as categorias básicas, tá? Então, a gente tem aqui as metas ou conjunto de metas, os meios alternativos para a consecução das metas ou estratégias, recursos gastos pelo sistema, modelo matemático ou lógico, ou seja, um sistema de conexões entre as metas, meios alternativos, ambiente, necessidades versus recursos. O critério objetivo para a seleção das alternativas. Dessa forma, conforme afirma Van Gogh,
1974, a abordagem sistêmica é fundamental para maximizar a compreensão das organizações. Vale destacar que as organizações são consideradas sistema com nível de ordem mais elevado, se comparadas aos sistemas vivos, com alto grau de complexidade e determinação consciente de buscar atingir metas pré-estabelecidas. E agora, para finalizar a nossa aula, a gente vai resolver algumas questões aqui, tá? Então, olha só. Questão número 1. Um dos principais objetivos dos sistemas de informação é processar dados de forma eficiente para que possam ser convertidos em conhecimento e informação, auxiliando os tomadores de decisões no processo. A respeito de dados, informações e conhecimentos, identifique a afirmativa incorreta. Pessoal, eu gosto muito de trabalhar essa questão de como você não resolveu uma questão da maneira incorreta. Sempre que você for ler o enunciado, tá? Se estiver fazendo uma prova, escrevendo, pega uma caneta e sai grifando na questão quais são os seus pontos-chave, tá? Então, qual que é o ponto-chave dessa questão aqui? Olha só. Um dos principais objetivos do sistema de informação é processar dados de forma eficiente. Então, ó, sistema de informação é processar dados de forma eficiente, que possam ser convertidos em conhecimento e informação. Simples assim, tá? Auxiliando os tomadores de decisão no processo. A respeito de, grifa aqui, informações e conhecimentos, identifica a afirmativa incorreta. Vem aqui e risca umas 3 vezes. Você não correr e marcar o que é correto na questão e pular para a próxima questão. Pessoal, isso acontece demais quando você está fazendo um concurso, né? Normalmente o concurso é grande, você tem que resolver as questões com pressa. Às vezes você sabe a questão e erra por falta de atenção. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, vamos lá. Conhecimento, tá? Na prática, é um sinônimo de informação, pois no ambiente organizacional, as pessoas que têm informação também possuem conhecimentos. Tá meio contraditório, né? Vamos para o próximo. Dados são descrições fundamentais que normalmente passam por processos de registro, classificação e armazenamento. Tá certinho. Dados são exatamente isso, né? C. É possível criar itens de dados usando caracteres, sons, números e imagens. Sim, é plenamente possível, né? Informação é um dado que já foi processado e organizado de forma a ter significado, valor para quem recebe. Olha só, eu acho que você já sabe, mas não custa eu lembrar e reforçar aqui. O que é um dado, pessoal? Vamos supor que eu tenho um cadastro de cliente. Aí eu tenho lá no meu cadastro de cliente nome, número da rua, bairro, CEP, cidade, estado, país. Olha só, notem que eu tenho vários dados para o meu cadastro de cliente. Esses dados sozinhos, eles significam alguma coisa? Não. Se eu falar assim, Flávio mora em Viçosa. E aí? Mas aonde que mora? Eu não consigo encontrar ele com essa informação. Então, eu preciso melhorar isso, tá? Aí eu falo assim, Flávio mora em Viçosa, no bairro tal. Ó, você está funilando. Mas isso ainda não é uma informação precisa. Não, Flávio mora em Viçosa, CEP tal, bairro tal, rua tal, número tal. Maravilha. Aí você tem uma informação, que é da minha residência. Você sabe onde que eu moro. Então, informação é um conjunto de dados que já foi processado, unido, que vai entregar alguma informação para o tomador de decisão, tá bom?
Então, na nossa questão aqui, voltando, a resposta é a letra A aqui, que está incorreta, que está contraditória. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 2. De acordo com João 2012, tecnicamente, pode-se definir um sistema de informação SI como um conjunto de componentes relacionados entre si, que coletam ou recuperam, processam, armazenam e distribuem informações que servem para apoiar a tomada de decisões e coordenação e controle de uma organização. Assim, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. Um sistema de informação bem desenhado será uma ferramenta para assegurar o bom funcionamento da área produtiva na empresa e o posicionamento congruente em todas as áreas relevantes. Tá certo, pessoal? Vamos para a próxima. Os primeiros sistemas de informação foram desenvolvidos, um dos principais objetivos era facilitar o controle do fluxo de vendas das empresas. Isso aqui está certo, tá? Isso aqui é uma informação correta que a gente tem. 3. A principal função de um sistema de informação é prover dados necessários ao bom funcionamento da organização, auxiliando na tomada de decisão, no controle das operações, na análise de problemas, como na criação de novos produtos e serviços. Não. Felizmente não está certo isso aqui, tá, pessoal? Correta aqui é a afirmativa 2, letra C. Apenas a afirmativa 2 está correta, tá? Vamos para a nossa última questão. Questão 3. Mais informações não podem ser automaticamente consideradas melhores informações. Mais não significa melhor, tá? O valor da informação é determinado menos pela quantidade do que pela compreensão de quem e para que finalidade ela está sendo usada. Neste sentido, o conhecimento implica uma estrutura e organização, mas não uma classificação da informação. Não. É um conjunto de informações repetidas, organizadas e estruturadas para que se compreenda toda a casualidade dos fenômenos. Eu acho que está certo. Mas vamos ler o resto para a gente ter 100% de certeza? Implica a capacidade de identificar as verdadeiras causas a partir dos efeitos que nos foram comunicados, sem situá-los no tempo ou no espaço, nem determinar se são internos ou externos ao indivíduo. Está errado? Implica em nossa capacidade de responder e explicar o propósito dos fenômenos. Também não, tá? Então, correta aqui é a letra B de bola, tá, pessoal? Então, hoje, nós terminamos a nossa aula por aqui. Até a nossa próxima aula, que será de número 3, tá? Aguardo vocês lá. Até mais. Tchau, tchau.